Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Natan Longoni e esse é o canal Profissional Orientado a Dados. No episódio de hoje, é uma série agora, uma novela. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre um termo que é muito comum no mundo da análise de dados, no mundo dos dados, que é disponibilidade ou alta disponibilidade, certo? Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez não, mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar e vou te dar um exemplo do que é alta disponibilidade e disponibilidade em si. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, se puder dar um like, compartilha com quem você achar que precisa aprender mais sobre os dados. Por quê? A gente fala muito aqui sobre alfabetização em dados, sobre orientação a dados, empresas orientadas a dados, profissionais orientados a dados e o resultado que isso traz para as organizações. E também te ensinando como se introduzir nesse mundo. Mas sem mais delongas, vamos pro tema do vídeo. Alta disponibilidade, ou disponibilidade, né, é um termo que vem do Big Data. Ou seja, o que é o Big Data? Big Data, para quem não sabe, é um termo que ficou muito popularizado nos últimos anos por causa da grande onda de dados que estavam existindo no mundo, né? Então, um exemplo de uma construção de Big Data é, por exemplo, o Netflix. O Netflix hoje tem lá um armazém gigante, um armazém digital gigante, onde ele armazena todos os dados comportamentais dos clientes dela, dos clientes e dos possíveis clientes dela. Então, todos esses dados comportamentais que são captados através da plataforma deles, do site, das interações que as pessoas têm com a ferramenta deles, é armazenada dentro de um mega servidor, ou um data warehouse, como se chama, né? um armazém de dados. E nesse armazém de dados, eles utilizam esses dados para construir soluções orientadas a dados. Por exemplo, quando você acessa o Netflix e você assiste determinados filmes, ele te recomenda filmes que têm uma conexão com o teu gosto, com a tua preferência. Isso só é possível através dos dados. A empresa construiu ferramentas que coletam, que buscam esses dados e geram em tempo real praticamente uma lista de preferências, uma lista de sugestões de filmes e séries para você assistir. Essa é uma explicação bem superficial do assunto. Agora, o que isso tem a ver com disponibilidade e alta disponibilidade, Natan? Simples. A disponibilidade é como você consegue disponibilizar seus dados. Eu te dei um exemplo desse Data Warehouse no Big Data da Netflix, que é um exemplo de alta disponibilidade. Lá dentro eles têm ferramentas que conseguem acessar esses dados de diversos pontos, através de diversas ferramentas dos mesmos dados. Agora eu vou te dar um exemplo em contraponto, ou seja, baixa disponibilidade. O que é baixa disponibilidade? É algo que está somente local, ou seja, tem dificuldade de disponibilizar, de distribuir. Um exemplo disso, uma planilha no Excel que você faz no seu computador, ela tem baixa disponibilidade. Quando você monta a planilha local, ou seja, ela está armazenada no seu computador, a disponibilidade é local, então ele não tem uma alta disponibilidade. Você não consegue acessar ela de outro computador, de outro lugar, somente com a internet, se não tiver com aquele computador ligado, com aquela base, ou enviado ela por e-mail. Então, tu não consegue ter uma facilidade em utilizar essa base de diferentes pontos. Então, isso reduz a disponibilidade. E hoje, quando a gente fala de dados, no mundo de dados, a disponibilidade é muito importante. Cada vez mais a gente trabalha em projetos compartilhados, em situações semelhantes. Traçado esse paralelo de alta disponibilidade com baixa disponibilidade, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz aqui no canal, que é descomplicar. Então, como eu construo uma base de dados de alta disponibilidade para ser utilizado? O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai ir para a tela do computador e eu vou mostrar como a gente faz isso, né, de uma forma muito simples, gratuita e sem nenhuma necessidade de conhecimento prévio, técnico de programação ou nada do gênero, para vocês entenderem o conceito e saberem como fazer isso, né? E eu vou usar muito esse paralelo do Excel. Então, se você não sabe ainda o que é uma base de dados, a gente botou um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui em algum lugar o link, para vocês acessarem. Eu sugiro vocês pausarem esse vídeo, assistirem o vídeo que explica o que é uma base de dados e como construir uma base de dados da forma correta. Correta eu digo escalável, né? Eu sempre penso dessa forma. Depois de assistir esse vídeo, aí você volta para cá. Sem mais delongas, então vamos para a tela do computador onde eu vou mostrar para vocês. Legal, pessoal. Agora na tela do computador aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa história da alta disponibilidade. Eu expliquei para vocês, dei um exemplo de como ela funciona, mas eu quero mostrar para vocês uma forma super simples de criar uma base de dados de alta disponibilidade, mesmo que isso seja um conceito mega descomplicado do assunto, porque na verdade existem formas e formas de fazer. Existe a forma mais técnica, mais complexa, de maior volume, e existem formas mais simples de a gente fazer coisas para aplicações menores, de volume menor. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como resolver o problema, ou seja, como fazer uma base de dados de alta disponibilidade simples, descomplicada, e principalmente para pessoas que não estão acostumadas a programar, que não têm alfabetização em dados, em alfabetização em análise de dados, no mundo do cloud, da nuvem e tudo mais, beleza? Então, pessoal, esse é meu drive.
Por que é importante, na minha visão, se você está começando e quer ter algumas formas gratuitas de trabalhar com a base de dados, você ter um Drive, ter um Gmail? Porque ele já te disponibiliza 15 GB gratuitamente, ou seja, você consegue colocar muitas bases de dados nesses 15 GB, base de dados mais simples. E ele já é web, ou seja, o que quer dizer web? Quer dizer que tu consegue acessar ele de qualquer lugar através de um navegador, tendo, claro, usuário e senha. Então olha que bacana, tu tendo o Drive, tu já tem um ambiente controlado que tu consegue disponibilizar arquivos, olha a conexão, disponibilizar os arquivos. O que a gente vai fazer agora é construir uma base de dados de alta disponibilidade, ou seja, a gente vai utilizar um ambiente cloud do Drive para criar uma base de dados que a gente vai conseguir disponibilizar ela através de um link, através de um compartilhamento, tá legal? Então olha só, eu já tenho uma base criada aqui, mas eu vou criar uma nova. Então eu clico com o botão direito no meu Drive e vou criar uma planilhas Google. Eu vou criar aqui alguns campos só para a gente ter uma referência. Então vou botar aqui. Então olha só que legal, eu criei uma planilha chamada disponibilidade, que ela já está aqui. Se eu acessar pelo meu celular o meu Drive, eu vou ter acesso a essa planilha. Se eu tiver num computador em qualquer lugar do mundo e tiver um acesso à internet, eu consigo acessar a minha planilha. Eu consigo compartilhar a minha planilha com outras pessoas, ou seja, digamos que eu queira compartilhar com 5 usuários diferentes. Eu vou em compartilhar e eu vou selecionar aqui quem que vai poder, eu posso deixar, primeiro eu posso adicionar pessoas que têm um Gmail, por exemplo, eu poderia adicionar o meu Gmail, NM Longoni, e eu poderia fazer isso com qualquer pessoa que tem um Gmail, para que ela tivesse acesso a essa mesma base de dados. Ou seja, se eu estivesse alterando essa base de dados aqui agora, a pessoa que estaria com ela aberta em outro lugar estaria acompanhando essas mudanças praticamente em tempo real. Isso é muito bacana, porque além disso eu consigo transformar uma base numa base pública. Então eu posso vir aqui embaixo, mudar para qualquer pessoa com o link. E aí o que acontece agora? Qualquer pessoa com o link, com esse link aqui, vou copiar esse link, consegue acessar essa base de dados. Vamos testar? Claro que eu vou estar logado na minha conta, mas ele já vai acessar diretamente essa tabela. Então olha que legal, tu acabou de criar uma tabela, uma base de dados bem simplesinha. Ela está armazenada na nuvem, ou seja, no Drive da Google, e que você está disponibilizando com acesso restrito para usuários restritos, né? Que é o formato que a gente viria aqui de colocar para restrito. E aí dessa forma a gente poderia adicionar aqui as pessoas. Ou você poderia deixar uma base global e copiar o link e enviar para as pessoas. Deixar de repente uma base de dados aberta que tu quer compartilhar com pessoas de toda a empresa, que não tem nenhuma proteção de dados, né? Lembrando sempre da LGPD, eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas olha que bacana. Dessa forma, tu acabou de construir uma base de dados de alta disponibilidade. E é muito mais simples, né? Então, às vezes a gente não precisa se preocupar na forma mais complexa de fazer. Nossa preocupação tem que ser em compreender os conceitos, saber aplicar para resolver os problemas com a minha capacidade que eu tenho hoje. Então, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou me despedir de vocês aí na câmera mesmo. Pum, voltamos. Lembrando, a gente aprendeu aqui a construir bases de dados de alta disponibilidade de uma forma muito simples, descomplicada. Aqui no canal, nossa palavra principal é descomplicar. Então, nosso foco aqui é criar profissionais, criar empresas orientadas a dados sem criar barreiras complexas ou muito técnicas. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, ajuda o canal a crescer, compartilha, se inscreve. A gente está gerando vários conteúdos sobre alfabetização em dados e principalmente sobre o profissional orientado a dados. Então é isso, te vejo na próxima e um forte abraço.